Olá, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui nesse momento precioso para a nossa alma, que é o momento do nosso exercício devocional, um momento em que separamos um tempo para ler a palavra do Senhor e também para poder orar. E eu quero ler com vocês o Salmo 62. O título do Salmo é o seguinte: Ao mestre de canto, segundo a melodia de Jedutum, de Davi. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Até quando acometereis vós a um homem? Todos vós, para o derribardes, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só pensam em derribá-lo da sua dignidade. Na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Somente vaidade são os homens plebeus. Falsidade, os de fina estirpe. Pesados em balança, eles juntos são mais leves que a vaidade. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. E a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribui segundo as suas obras. Amém. Meus irmãos, esse salmo ele não nos dá um contexto histórico, né? Um momento em que Davi estava vivendo e que o levou a produzir esse salmo. Mas da leitura a gente percebe que era um momento em que Davi estava passando por alguma situação difícil, ao ponto dele ter essa necessidade de externar a confiança dele no Senhor. Então, ele está falando a respeito desse tema, certamente é porque o contexto histórico, o momento dele era um momento em que ele precisava de achar refúgio, a alma dele precisava se fortalecer. E é por isso que ele diz, né, por mais de uma vez aqui, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Isso ele diz no versículo 1 e depois vai dizer no versículo 5. E o que a gente pode refletir aqui nesses breves minutos que nós temos aqui, nesses poucos minutos, com relação a esse salmo para a nossa edificação? Primeira coisa é que a gente vai aprender com Davi, que nesse momento a nossa alma tem que aprender a se derramar na presença do Senhor. E é isso que a gente percebe nesse salmo, ele se volta para o Senhor. E ele diz, inclusive, numa ação reflexiva, ele está dizendo para ele mesmo, né? Somente em Deus, ó minha alma, espera no Senhor. Ele está dizendo para ele. Então é uma busca intensa, né, de uma entrega e de uma confiança no Senhor. E ao mesmo tempo, a gente aprende com Davi que nesses momentos, nessas horas, a gente tem que ser capaz de refletir e de nos lembrar que toda e qualquer iniciativa ou poder humano são falhos, são incapazes de nos salvar. Não são dignos de que coloquemos a nossa confiança neles. Olha o que Davi diz aqui, no versículo 9. Somente vaidade são os homens plebeus, e falsidade os de fina estirpe. Pesados em balança, eles juntos são mais leves que a vaidade. Ele fala, olha, não adianta. Não importa se é um plebeu ou se é um de fina estirpe, ou seja, não importa se é alguém de uma classe social elevada ou se é alguém de uma classe social mais baixa. Ele fala, os homens, para esse fim, né, eles são mais leves que a vaidade. Fala, não confieis naquilo que extorquis.
nem vos glorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. E não confieis nas riquezas também. É uma consideração que ele faz sobre aquilo que é para onde o coração do homem tende a correr nesses momentos. Ele tende a correr para pedir auxílio daqueles que são poderosos ou para se apoiar no poder material, nas riquezas. E Davi diz, olha, isso não pode socorrer. Isso não pode socorrer. E uma outra lição preciosa que a gente vai aprender aqui então, é que é importante, é necessário, é fundamental que a gente reconheça, creia, né, e creiamos mesmo, né, com toda a força do nosso coração, de que o poder pertence ao Senhor e é só Ele que pode socorrer. Ele vai dizer no versículo 11, uma vez falou Deus, duas vezes ouvir isto, que o poder pertence a Deus. E a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribui segundo as suas obras. É por isso que Davi dizia, é somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha salvação. Então esse salmo nos desafia a aquietar o coração, a refletir, né, e olhar à nossa volta e reconhecer que as estruturas humanas, os homens, sejam eles de que estirpe forem, né, se forem os plebeus, se forem os de fina estirpe, né, se forem de classe alta, de classe baixa, de classe média, poderosos, sem poder aos olhos humanos, ricos, pobres, não importa. O poder pertence apenas a Deus. Não há dinheiro, né, não há estrutura social que possa de fato proteger a nossa alma e proteger a nossa vida. A gente está vivendo momentos difíceis aí, estamos enfrentando essa pandemia e a gente percebe que quando a situação como essa chega, por mais que o rico, né, tenha condições de se internar num bom hospital, possa ter um bom atendimento, né, e isso é muito importante nessa hora, é muito precioso, mas a gente percebe que tudo isso muitas vezes não se mostra suficiente para garantir a vida. Que mesmo tendo condições de pagar um atendimento particular, de ter acesso a uma UTI com os respiradores que a gente precisa, às vezes isso não é suficiente. Às vezes você ser alguém bem sucedido, bem relacionado, tem muitos contatos que vão facilitar o teu acesso a todas as questões que você precisa nesse momento. Às vezes, tudo isso não se mostra suficiente. Às vezes, nada disso é capaz de preservar a vida. E é por isso que a nossa esperança, por mais que sejamos diligentes e devemos ser cautelosos, cuidadosos, devemos tomar todas as precauções e cautelas possíveis, mas a nossa esperança não pode ser lançada sobre essas coisas, porque é do Senhor, né? E ao Senhor, né, pertence todo o poder. O poder pertence ao Senhor. E a Ele também pertence a graça. E é por graça e misericórdia que Ele nos acolhe, que Ele cuida de nós. E que a nossa alma então pode achar descanso, porque Ele olha para nós com graça, bondade e misericórdia. Tire um tempo para poder orar, peça a Deus para aquietar o teu coração. E se você perceber que no teu dia a dia, se o Espírito Santo te mostrar aí que você tem confiado em qualquer outra coisa que não seja em Deus, se arrependa disso e rogue o perdão, né, ao Senhor e peça a Ele que te dê a graça necessária para que o teu coração se quebrante e para que você aprenda a confiar tão somente nele. Ao Senhor pertence ao poder e a Ele também pertence a graça. Então que o poder do Senhor te envolva e que a graça do Senhor inunde, encharque o teu coração. Tenha um bom dia, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.